Ah, tem alguém, ó. Até que enfim, alguém não está no recreio. Ah, hello, Cecília, ó, outra que voltou do recreio. Tudo bem, Cecília? Oi, Isabela. Tudo certo, tudo bem comigo. Pessoal, vamos lá, pra gente começar. Hello, Pablo. Pessoal, o que, é que vocês acharam do simulado, hein? So, I'm good, Mona Lisa. Beatriz, I'm good. Thank you. Hello, Adriele. Olha, me avisa, tá, o Walter, sobre isso. Até eu tinha conversado com alguém que me chamou para conversar sobre alguns membros que não estavam querendo participar. Eu anotei alguns nomes de quem estava fazendo e quem não estava. Então eu sei, tá bom? Então qualquer coisa, tu chama no meu PV, aí tu me explica a situação, tá bom? Viu, Walter? So, hello, Maria. Good afternoon. I'm very well, but how are you? I'm great, Maria. Thank you for asking. I'm very, very good also. Bem, Maria. Pessoal, sobre o simulado, alguns chegaram agora, tá? O que, que vocês acharam, tá? Eu tava pensando, e antes da gente começar a aula, eu só passar aqui o gabarito, né? Dois gringos, né? Passar aqui o gabarito só para vocês saberem que vocês erraram, que vocês acertaram, tá? Eu vou até colocar aqui, tá? A prova pra gente ver, só para você ver, assim, se você realmente foi bem. Basicamente, nem eu lembro. Eu falei assim, ó, eu falei que eu estava muito bem, eu falei que estava muito bem com Maria, eu agradeci por ela perguntar e disse que eu estava muito bem também. Viu, Pablo? Foi isso. Deixa eu apresentar aqui a tela, tá bom? A gente mostra. Pronto, aqui, pessoal. No caso, o conteúdo, aquele conteúdo dos advérbios de frequência, tá? Aqui eu já deixei marcado o gabarito, porque eu usei isso aqui, que esse arquivo aqui tá com o gabarito de todas as provas, né? Todas as salas juntas. Vou comentar um pouquinho. Só para a gente lembrar, tá aqui. A primeira questão diz o seguinte: não, qual das opções abaixo apresenta apenas advérbios de frequência definida? Tá? Só você lembrar que frequência definida é geralmente quando a gente fala diariamente, mensalmente, anualmente, que a gente sabe exatamente os intervalos do período de tempo em que aquela ação acontece, tá? E a gente tinha nas opções daily, ok, daily é frequência definida, porque daily quer dizer diariamente, beleza. A gente tem, por exemplo, sometimes. Sometimes quer dizer às vezes. Então isso aqui já não podia ser, porque às vezes é uma frequência indefinida. Você não sabe exatamente a frequência que isso acontece. A B também não poderia ser, né? Porque hardly ever quer dizer tipo quase nunca. Constantemente também é indefinido. No caso, podia ser a C, tá? Porque daily é diariamente e monthly é mensalmente. Tá certo? Então, de frequência definida, os dois que tinham frequência definida eram esses dois aí, certo? Então, eu espero que você tenha marcado essa, né? Aí tinha outra, a outra também estava na mesma pegada, só que era para você colocar da ordem do menos frequente para o mais frequente. Né? A opção apresenta a sequência correta de advérbios, seguindo a ordem do menos frequente para o mais frequente. Tá? Isso aqui tinha até no livro, né? Você poderia se basear no livro se você quisesse. Isso aí, Maria. Tá? Então aqui essa aqui é do menos frequente para o mais frequente, porque a gente tem a seguinte sequência: ó. Never, que é nunca, hardly ever, quase nunca, occasionally, normalmente, ocasionalmente, sometimes, às vezes, often, frequentemente, usually, usualmente, ou normalmente também, né, a gente pode traduzir assim, e always quer dizer sempre. Tá? Então aqui a gente tem do menos provável para o mais provável. Pronto, muito bem, mas a média foi boa. A Maria acertou as duas, Isabelle, um de duas, tá ótimo também. Um de prova de poucas questões é isso, né? Deixa eu tirar aqui a tela. Pronto, que bom, né? Que bom. Então acho que a maioria foi bem. Pessoal, tá, a gente vai lá para a página 75, tá bom? A gente está no nosso capítulo sobre que revisa muita coisa que a gente viu durante o ano, tá? E a gente vai continuar vendo algumas questões de revisão que o livro está trazendo para a gente, tá certo? Então, página 75. Inclusive, a atividade que eu vou propor para vocês hoje é justamente uma revisão também sobre os advérbios de frequência. Então, o livro ele também está trazendo de volta os advérbios de frequência. Eu vou até apresentar uma tela aqui, para caso precise. Uma tela em... Mensagem do iFood. É comida para mim. Se quiser me mandar, eu até aceito, porque eu tô com fome. Deixa eu tirar aqui da tela.
Ela bugou o meu... Eu já li o chat, tô vendo as mensagens no chat, mas eu tô colocando aqui a página. Deixa eu ver. Professor, fazer a dinâmica com a gente. Olha, é uma boa ideia, tá? A gente pode pensar uma. Vamos pensar? Ela faz a burguesia dela. Hoje pode ser que não, tá? Pra gente, eu tava querendo que a gente fechasse logo esse capítulo que a gente tem sobre a revisão, tá? Dos capítulos, pra gente ter liberdade. Porque eu acho que o bom de a gente encerrar, digamos assim, o livro, é que a gente fica um pouquinho mais livre, sabe? A gente consegue fazer alguma coisa diferente sem estar comprometido em seguir o livro e tal. A gente vai focar, tá? Super simples a atividade aqui. A gente vai focar nesse capítulo. Vocês perceberam que tem muita atividade para fazer, porque é mais para tu praticar mesmo, para tu relembrar, certo? Então, vou fazendo aqui com vocês, tá bom? Ah, sim, eu ia perguntar para vocês. Pessoal, vocês, aqui, alguém sentiu interesse de ler aquele livro aquele livro que eu postei, aquele conto? Alguém lê alguma coisa em casa? Que eu tinha uma ideia sobre ele também. Vocês viram que eu postei, né? No Google Sala de Aula. Ah, que até seria legal que você desse só uma olhadinha para você se situar, porque eu estava pensando o seguinte. Você tentou. Porque é o seguinte, quando a gente terminar a parte do conteúdo, eu estava pensando fazer o seguinte, como a gente já vai ter muita gramática já estudada, a gente começasse a tentar ler mais, tá? Essa era uma ideia. Aí eu estava pensando em textos, assim, textos que eu considero ok, nem são tão difíceis, mas não são tão fáceis, que são histórias, tá? Mas é um teste, tá? Se para você estiver muito difícil, a gente muda o rumo. Por isso que eu queria saber quem pegou para ler, o que é que você achou, questão do vocabulário, do texto. Isabela já falou que não entendeu nada. Mas você estava traduzindo e lendo ao mesmo tempo? Ou foi no freestyle mesmo? Porque se foi no freestyle, ficou um pouquinho difícil mesmo. Mas vamos lá, tá bom, vamos lá, página 75. Aqui a gente tem essa primeira questão. Você foi traduzindo e lendo. É uma boa. Eu aconselho você imprimir, coisa que eu fazia. Eu imprimia, aí eu ia escrevendo as palavras que eu não sabia para aprender, e depois eu relia já sabendo as palavras. Para mim ficou mais fácil, tá? Mas vamos lá. A questão aqui para a gente fala o seguinte: ó. Write the names of the animals into the gaps, tá bom? Basicamente, seria assim, ó. Escreva o nome dos animais nos espaços. Aqui a gente vai relembrar um pouquinho, tá? A gente já estudou sobre vocabulário de animais, a gente já estudou lagartixa, briba, um monte de coisa aí. A gente aqui vai revisar só algumas palavras, tá bom? Então vamos lá. A gente tem esse primeiro animal, vamos lá. Testando o vocabulário de vocês. Esse primeiro animal que está aparecendo aí pra gente. Vocês lembram como é? Dog. E detalhe, né? Eu queria dizer isso aqui também, mais vocabulário para vocês. A gente tem duas opções. É de falar, cachorro, tá? Se for um cachorro grande, a gente fala dog. Se for um filhote, você pode falar assim, ó. Puppy. Tá? Existe essa segunda opção, é o nome, puppy é o nome que a gente dá para cachorrinhos pequenininhos, geralmente filhote. Tá? É uma opção, mas é igual, por exemplo, gato, interessante. Gato, você também pode ter duas palavras para gato. Você tem cat, que seria gato, e você também pode, se você quiser falar de gatinho pequenininho, você pode falar kitten. Tá? Meio que dá na mesma coisa. A diferença é que esse puppy, kitten, é como se fosse um diminutivo. Que no caso dog, ele tem outros diminutivos também. Eu vou até colocar mais um aqui só para vocês saberem, para a gente ganhar em termos de vocabulário. A gente também existe a palavra dog. Tá? É como se fosse também um diminutivo. É cachorrinho, doguinho, coisa do tipo, certo? Mas aqui nessa questão a gente vai colocar só dog mesmo. Se você quiser colocar puppy, também tá certo. Mas vamos lá. O próximo que a gente tem, esse aí, vamos lá. Esse parece tu, Riquelme. Eu pensei em ti, Riquelme, agora. Eu olhei assim, o pintinho amarelinho. Mas não era, não. Mas, parece, mas não é. Na verdade, isso aí não seria um chick, ou Maria Barreto, que chick seria um pintinho, no caso de galinha. Aqui não é um pintinho. Parece, mas não é. É um pato, na verdade. Então, a gente, o pato em inglês, a gente vai escrever assim, ó. Duck, tá bom? Duck e patinho pode ser duck também. Você vai colocar só o duck porque é o mais simples. Isso, esse chick, Maria, não ia ser de galinha, ia ficar estranho. Então, facinho. A gente tem o próximo, tá? Vamos lá, isso aqui parece o que para vocês?
que está ao lado do nosso duck. Exato, a gente tem duas palavras. Você conhece o duck por causa do Donald Trump? Como assim? Como assim, Walter? Pronto, e aqui, ó. Depois você vai explicando, eu entendi, né? Como assim, Donald Trump, pato, ainda no meu cérebro não fez associação ainda. Aí você explica aí. Ó, pessoal, rato em inglês, você tem duas opções. Ah, tá, porque ele é amarelo. Sim, entendi. Ó, para falar rato em inglês, eu acho que eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, eu acho que já, tá? A gente pensa que é mouse, mas nem tanto, tá bom? Rato mesmo em inglês, de verdade, é rat, tá bem? De verdade mesmo, é a palavra rat. E o que seria mouse, professor? Mouse é uma palavra que, por incrível que pareça, o que eu vou dizer para vocês. Por mais que você pesquise um dicionário e você encontre uma tradução, mas, para ser sincero, não existe em português uma palavra que traduz a palavra mouse, tá? Todo mundo traduz como rato porque é o sentido mais próximo que a gente tem, mas rato mesmo seria rat. Você vai dizer, ah, tá. Então, o que quer dizer mouse? Pessoal, mouse se refere a todo roedor pequeno, tá? Todo roedor pequeno você pode chamar de mouse. Tipo, não se limita aos ratos, tá? Você pode chamar, por exemplo, um esquilo, desculpa, um camundongo, que é um roedor pequeno. Você pode chamar de mouse também. Inclusive, é por isso que na Disney você tem ali esse personagem aqui, ó. Mickey Mouse. Aí eu te pergunto, o Mickey Mouse, ele é o quê? Ele é um camundongo. E ele se chama Mickey Mouse, ou seja, é a prova de que mouse não quer dizer rato necessariamente, tá bom? Mouse é uma palavra que de verdade não tem tradução, ele se refere a todo roedor que seja pequeno. Aí você tem os vocabulários específicos para cada um deles. No caso aqui, o mais famoso é rat, que se refere especificamente ao rato, tá bom? Então, isso aqui é uma questão interessante de vocabulário que a gente aprende lá no Fundamental 1, né, que mouse é rato, mas no fundo não é, tá bom? Lá no fundo não é. Mas aqui eu vou deixar vocês colocarem qualquer um dos dois. Você pode colocar mouse ou você pode colocar rat, que para mim não faz. Vamos lá, a gente tem a próxima. Aqui também eu vou dizer o seguinte, essa outra palavra a gente aprende, não é que a gente aprende errado, mas a gente acha que sabe, mas não sabe. Isso, Raíssa, acertou, tá? E agora a tradução. O que seria uma turtle, pessoal? Como é que vocês traduziriam essa palavra? Para vocês, que bicho é esse? Tartaruga. Tartaruga é tortiga, alguma coisa assim, mas não é turtle, eu acho. Pronto, vou explicar isso aí, tá? A questão da palavra turtle é igual à palavra mouse. A gente foi enganado a vida toda. Tá? Turtle também é uma palavra que não tem tradução, tá bom? Turtle, ela é uma palavra que se refere a um tipo específico de animal que ele tem no casco, com exceção do jabuti. Mas turtle, vou até colocar aqui embaixo. Ó. A tradução mesmo de turtle é duas coisas. Ele pode ser tanto uma tartaruga, como também um que eles chamam o cágado, né? E no caso, é uma palavra genérica. A palavra turtle, ela não é uma palavra específica. Ela realmente se refere a esses dois seres. Diferente do português, porque para a gente tartaruga é um ser muito específico. E cágado também. Não existe no inglês uma palavra que diferencie os dois, embora sejam espécies bem diferentes. Né? Tartaruga tem nadadeiras, cágado anda sobre a terra, mas em inglês a palavra turtle, ela engloba os dois. Fomos tapeados, Raíssa, a vida inteira. Tá? Então, turtle não tem uma tradução precisa. É tanto que se você olhar no português, você não vai encontrar nenhuma palavra que denomine uma tartaruga e um cágado ao mesmo tempo. Tipo, eu duvido que você encontre. Você não vai achar. Se você não vai achar, é prova de que turtle não tem o equivalente. O sentido mesmo não tem o equivalente. Então a gente traduz dos dois jeitos. E a palavra que o Walter falou pra gente foi a palavra tortoise, tá? Essa daqui, ó. Isso aqui que você quer dizer, com certeza, Walter. Na verdade, tortoise, geralmente, a gente traduz como jabuti. Não é bem a tartaruga, tá? Aqui vai ser o jabuti mesmo. Então, turtle, tartarugas e cágados. E tortoise vai ser o jabuti. Que são todos da mesma espécie, são parecidos, tem casco. A diferença é que a tartaruga tem nadadeira e vive só basicamente na água. O cágado, ele vive tanto na terra como na água e tem umas patinhas. E o tortoise, que é um jabuti, ele tem casco também, só que ele só é terrestre. Então pronto, basicamente é isso, tá? O Walter, tortoise seria o jabuti. Se sentiram enganados a vida toda, pessoal? Vamos lá, vamos para frente. No caso aqui foram super simples, né? 4 palavrinhas pra gente discutir facinho, tá? Vamos fazer a questão seguinte, tá?
Essa aqui tem a ver exatamente com o que a gente começou a aula discutindo, tá? São os advérbios de frequência. E aqui a questão, ela está com alguns problemas, tá? Eu estava lendo essa questão e ela foi mal formulada. Eu vou ler aqui e a gente vai tentar entender o que é que o cara quis dessa questão. Mas ela diz assim, ó. Escreva os números de 1 a 3 e ponha essas sentenças na ordem de frequência. O menos frequente você escreve 1 e o mais frequente você escreve 3. Aí você tem umas frases que usam alguns advérbios de frequência. Por exemplo, a primeira tá assim, ó. He usually goes bowling on Saturdays. Ou Saturdays. Ou seja, ele normalmente vai jogar boliche ao sábado. Então você vai pegar essa palavra usually, que é o advérbio de frequência, e você vai escrever de 1 a 3 qual seria mais ou menos o nível de frequência dela. Se ela for de baixa frequência, você coloca o número 1. Se for, por exemplo, de frequência média, 2. Se for uma coisa muito frequente, você coloca um 3, tá? E aqui, qual foi o problema que eu achei com essa questão? Porque, assim, eu não sei se a mania que alguns autores têm. Parece que linguagem é matemática, que você consegue definir muito bem a frequência das palavras. Então, assim, eu acho que ela está mal formulada, mas vocês pegaram a ideia, né? Você escreve 1 para um advérbio que seja de baixa frequência, 2 para um que seja mais ou menos, e 3 para um advérbio de muita frequência. Deixa eu ver aqui. Vários comentários no chat. O André enganava a gente. Que é isso, rapaz? Oh, tudo bem, Wigner? Tudo bem. Pessoal, vamos lá. Sem falar dos professores, tá bom? Eu acho que eu já falei isso. Vamos deixar um pouquinho para lá. Mas vocês entenderam a questão? Vocês pegaram a ideia? Sim, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui, tá bom? De novo, a gente vai fazer em sala. A gente não vai, de novo, vou fazer uma coisa que eu estou fazendo com outras salas, tá? Nos dias que eu for passar atividade sala, eu não vou passar atividade de casa, tá? Principalmente assim, quando tem explicação de conteúdo, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando tiver conteúdo para dar, vai ser a aula teórica quase toda e a atividade vai ficar para casa. Quando for aulas de atividade, como por exemplo, o que a gente está fazendo agora, que é um conteúdo que já foi estudado, não tem tarefa de casa, tá? Eu vou tentar balancear dessa forma, tá certo? Então aqui, se a gente fizer isso aqui em sala, a gente não precisa fazer em casa, tá? Vocês ficam de folga para vocês prepararem aí o resto do simulado de vocês, da apresentação de vocês. Vamos lá, assim, nós estou falando demais, né, pessoal? Vamos lá, vocês querem que eu vá fazendo essa com vocês ou vocês acham que vocês conseguem fazer sozinhos? Vocês fazem sozinhos, depois eu corrijo. Qual é que vocês preferem? Não sei, eu tanto faz, porque eu poderia dar 5 minutos para vocês fazerem, depois a gente passa corrigindo. Tanto faz, né? Ó, tá empate. Fazer sozinha e eu fazendo vocês. Quem vai desempatar? Primeiro que falar para desempatar, eu aceito. Que o Pablo falou uma coisa, a Maria falou outra. A opinião do próximo desempata. Pronto, vou fazer com vocês. Maria desempatou. Vamos fazer a 6, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos aos pouquinhos, tá? A primeira frase. He usually goes bowling on Saturday. Ele, vamos colocar usualmente, a gente pode traduzir assim também, né? Normalmente, usualmente, joga boliche aos sábados. Tomando como base essa frequência. Vocês agem com um advérbio de frequência. De uma frequência muito alta, muito provável, mais ou menos, ou um advérbio de baixa frequência. Dica para vocês, tá? A gente tem lá no capítulo passado, no capítulo 7, você pode até ir folheando. Na página 64, você tem lá um esquemazinho, bem direitinho, que mostra a frequência. Tá lá na página 64, tem aquela... boa. Eu colocaria, vamos fazer o seguinte, ele tá mais pro 3, porque ele é de muita, muita frequência. Ele só pede pro always, que quer dizer sempre. Mas a frequência dele, ela é alta, na verdade. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou colocando aqui na sequência os números. Então, aqui é um de frequência alta. Uma coisa que ele normalmente faz, uma coisa até próximo do 100%, se você for olhar na página 64. Então, o número 3 é para ele. O próximo está em frase, ó. He occasionally goes bowling. Então, ele ocasionalmente, né, pode ser assim, de vez em quando, vai ao boliche. Nesse caso, em termos de frequência, 1, 2 ou 3. Isso. Também a gente pode colocar como 1, porque se a gente for olhar naquela tabela, ele está lá no final da frequência. Então, vamos colocar o número 1.
Vamos lá, no caso, para a terceira versão. He never goes bowling. He never goes bowling. Ele nunca vai. Essa aqui tá fácil, né? É a menor frequência possível. Seguinte, fala assim, ó. I only see him once a month. Eu apenas vejo ele uma vez no mês. Esse uma vez no mês, o que é que vocês acham? Isso aí é uma frequência baixa, né? Se fosse pelo menos um every day, até every week, que seria mais ou menos. Vamos colocar aí, número 1. Próximo fala assim, ó. We see each other every weekend. Nós nos vemos uns aos outros todo final de semana. E todo final de semana, o que vocês acham? Alta frequência, mais ou menos. Todo final de semana eu ficaria até meio dividido, eu ficaria entre 2 e 3, mas vamos colocar intermediário, porque eu diria que assim, alta frequência para mim é toda hora, todo dia, tá? Então vamos deixar cada final de semana, você é uma frequência média, tá? Mas foi porque a minha internet chegou agora. Ana Gabriele, né? Tudo certo, eu nem fiz a chamada ainda. Eu vou deixar pro final da aula. Tranquilo, certo? Isso, no caso a página 75. Pronto, e a gente está consultando a 64 para ajudar na resolução. Tá? Então, vamos lá. A próxima fala assim, ó. We hardly ever see each other. Se hardly ever, pessoal, o que vocês colocariam? Hardly ever é quase nunca. Pois inclusive, é o advérbio de frequência mais próximo do never que a gente tem. Então, a gente pode dizer que ele é uma de baixíssima frequência. Vamos colocar aí o número 1. Muito bem. Vamos lá. O próximo fala assim, ó. Occasionally, we watch TV together. Ocasionalmente, né, de vez em quando, a gente assiste TV juntos. É um também, a gente até usou esse occasionally lá em cima, então que a gente pode até repetir, tá? O penúltimo fala assim, ó, we like watching TV together every evening. Nós gostamos de assistir TV juntos toda tarde. Se toda tarde, aí. Eu colocaria frequência 3 também, porque toda tarde é todos os dias. Para mim, assim, frequência baixa, uma vez no mês. Médio, assim, no final de semana, médio, mas toda tarde é literalmente todos os dias. Então, é uma frequência que ela é bem constante até. Então, nesse caso, eu colocaria 3. Está até perto do sempre. Inclusive, eu poderia até dizer que dá a mesma ideia. Porque se eu assisto TV toda tarde, então sempre eu estou fazendo isso. Então, é uma frequência alta, certo? Próximo que a gente tem. We watch TV together on Thursday. Nós assistimos TV juntos na quinta, tá? No caso, a quinta que vai ser uma vez na semana. A gente até usou um parecido. Isso, 2. Vamos colocar 2 aqui. Facinho, né? Meu Deus, muito fácil, muito fácil. Creio que nem vocês tiveram dificuldade tipo, nenhuma, né? Pronto, e aqui a gente tem, tá? A gente pode continuar very, very easy, Maria. Exatamente. Inclusive tem uma expressão em inglês para coisas que são muito fáceis. Vou até ensinar para vocês, ó. Você pode dizer assim, ó, isso foi, it was a piece of cake. Expressão muito comum aí do inglês, sobretudo do inglês americano, tá bom? It was a piece of cake. Esse piece of cake quer dizer literalmente um pedaço de bolo. O que seria o equivalente à nossa expressão mamão com açúcar? Tá? Porque nos Estados Unidos eles não falam mamão com açúcar. Né? A expressão correspondente para eles é um pedaço de bolo. Então, tudo que for fácil para você, se você quiser variar as suas expressões, você pode dizer it was a piece of cake. Isso é um pedaço de bolo. Você pode usar no presente também, se você quiser. Você pode dizer assim, ó, it's a piece of cake. Então, isso é, só consertar aqui que eu errei, isso é um pedaço de bolo. E assim vai. É tanto que ficaria muito estranho, você imagina, se você fosse... É que uma mania que brasileiro tem, inclusive uma curiosidade legal. Muita gente tenta traduzir as expressões literalmente, né? Então imagina, você vai dizer assim, isso é mamão com açúcar para um estrangeiro. Ficaria tipo assim, ó. It's papaya with sugar. Assim, ó. Eu lhe garanto que se você chegar, sei lá, nos Estados Unidos da vida, ou então na Inglaterra, qualquer país de língua inglesa, você chegar e falar assim, ó, it's papaya with sugar. Eu acho que os caras vão rir de você, no mínimo. Eles vão ficar, caramba, o que isso quer dizer? Vamos lá.
Akatsuki, o Paulo Vitor, no caso, Akatsuki do Naruto, que tu tá falando, né? Se eu não me engano, isso porque isso é japonês, né? Akatsuki tem uma expressão que eu acho que pode ser equivalente, que é essa aqui, ó. Done, tá bom? Você pode até dar uma pesquisada, se eu não me engano é com O. Agora tem, não, é com A, desculpa, é com A mesmo. Você pode até pesquisar done, que quer dizer literalmente o amanhecer, tá? Você pode falar que é o amanhecer, você pode trazer como aurora. Vai colocar algumas traduções possíveis. Aurora, alvorecer, pode ser amanhecer também. Deixa eu ver o que mais pode ser. Não sei. Aí não, cara, porque dawn seria especificamente a aurora, o alvorecer, a menos que seja um sentido da metáfora. Porque esse dawn ele pode ser você pode usar como uma metáfora de uma renovação, porque todo amanhecer é um dia novo. Aí eu acho que virou meio que uma metáfora, tipo renovação, amanhecer. Mas literalmente falando, eu acho que a melhor tradução seria essa mesmo. Mas você pode pesquisar, tá? Até porque japonês eu não manjo nada de japonês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então aqui deixa eu apagar o nosso It's Papai with Sugar aqui. Pessoal, vamos fazer, tá? Vamos para a gente encerrar a aula de hoje, para não ficar muita coisa também. Tem o mesmo conteúdo, tá? A questão 7, ela também é sobre advérbios de frequência. Faz a mesma lógica, vamos enterrar esse assunto de uma vez por todas. Diz assim, ó, escreva o advérbio na posição correta. Então você tem a frase, você tem duas opções, tá? Você pode reescrever ela embaixo, se você quisesse, ou você simplesmente se completa esse espacinho com o que está faltando, tá? Então aqui a gente tem o I, alguma coisa, think about becoming a pilot. Ou seja, eu penso sobre me tornar um piloto. A ideia é colocar o sometimes, que quer dizer às vezes. Então a intenção da frase é o seguinte, eu às vezes penso em me tornar um piloto. É só a gente lembrar. Geralmente os advérbios de frequência, é uma regra meio que geral. Geralmente você coloca eles antes do verbo, tá? É a posição habitual deles, tá? Você tem só uma exceção, que seria, no caso, quando você encontra o verbo to be. Eu vou até colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo, por exemplo. I look at you. Eu olho para você. Eu quero dizer assim, olha, eu frequentemente olho para você. Esse frequentemente vai ser advérbio de frequência e, portanto, a gente vai colocar ele antes do verbo. No caso, o verbo aqui é o verbo olhar, que é look at, tá bem? A posição habitual dele, relembrando, é sempre antes do verbo. Então, eu diria, I often look at you. Tá? A exceção é quando a gente encontra a seguinte frase. Vou até colocar aqui mais para baixo. Quando a gente encontra uma frase com verbo to be. Por exemplo, pegar aqui, Anna is pretty, que quer dizer, tipo, bonitinha, arrumadinha e tal. Eu quero dizer o seguinte, ó. A Ana é sempre bonita. Ela é sempre arrumada, sempre bonitinha. Pode dizer assim, ó. Anna is... Nesse caso, como a gente tem o verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar, a tendência é que a gente coloque o advérbio de frequência depois. Então, eu vou dizer assim, ó. Ela está sempre bonita. Anna is always pretty. Tá bom? Só para a gente relembrar a posição deles. Nesse caso, na letra A, gente não tem o verbo to be. O verbo que a gente tem é o verbo think, que é o verbo pensar. Então, o que a gente vai fazer? O mais comum é que a gente posicione o advérbio de frequência antes do verbo. Então, vai ficar I sometimes think about becoming a pilot. Tá? Fica assim. Sometimes think about, eu colocar 3 pontinhos. Lembraram a questão do posicionamento deles? Perfeito. E detalhe, às vezes, até eu comentei isso com vocês, na fala, no dia a dia, os advérbios de frequência, eles podem até estar deslocados em outras posições, tá? Mas aqui a gente vai seguir a gramática, tá bom? Aqui a gente tem que seguir a gramáticazinha, porque é do livro e tal. Mas vamos lá, essa questão, vocês vão fazer sozinhos, tá? Eu fiz outra com vocês, vou dar 5 minutos para vocês fazerem sozinhos e eu venho comentando, tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui, eu não vou sair daqui, vou continuar aqui com vocês. Aí vocês podem me chamar, tirar uma dúvida, pedir uma tradução. Tô aqui, certo? Pronto, Paulo. Em qual parte? No caso do que é para fazer? Você está falando, Paulo Vitor? Pronto.
É assim, o que é para fazer nessa questão é simplesmente o seguinte: você vai colocar os advérbios de frequência na posição correta na frase, tá? Eu estava explicando o seguinte aqui, eu até volto aqui para o documento. Tá, é o seguinte, a gente tem os advérbios de frequência, pode ser sometimes, often, aqueles que a gente já estudou. E geralmente a gente posiciona eles antes do verbo. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo olhar, né? Quando eu digo assim, eu frequentemente olho para você. Esse daqui vai ser o verbo. E geralmente o advérbio de frequência a gente coloca antes, tá? Mesmo jeito aqui, ó. Eu às vezes penso sobre, tá vendo aqui o verbo pensar? O advérbio de frequência você vai posicionar geralmente antes do verbo. Exceto se for o verbo to be. O verbo to be, né, que é o verbo ser, ou o verbo estar, quando ele aparece na frase, geralmente você vai posicionar o advérbio de frequência depois dele, certo? Depois do verbo to be. No caso aqui o exemplo, Ana é bonita. Ana é sempre bonita. Você percebe que agora eu estou usando depois do verbo. Tá? Esse é o único detalhe que você tem que observar, ô Paulo Vitor. E Pablo, verdade, verdade. Você pode até aproveitar. Vamos aproveitar, pessoal? Coloca a chamada, porque senão vai que eu esqueço e fica para o final da aula. Então, quem puder colocar aí o seu nome e o seu número para a gente aproveitar. Pronto, deixa eu ver aqui a hora. São 3h48 agora. Quando 3h50, começa a corrigir, tá certo? 2 minutos, no caso. A sétima, no caso, tô falando da sétima inteira ou de alguma letra específica, Pablo? Que a primeira eu já fiz, a letra A. Vou até colocar aqui a letra A. Deixa eu até apagar aqui o exemplo que eu dei. Essa aqui é a letra A. No caso seria qual? Deixa eu ver. Inteira, né? Vamos fazer, tá? Eu vou fazendo aqui com vocês, tá? A frase da B a gente tem o seguinte, ó. The Queen celebrates her birthday. A rainha celebra o aniversário dela. O advérbio de frequência é twice a year, que seria 2 vezes ao ano. Pronto. Ó, você tem algumas possibilidades. Você poderia colocar a rainha 2 vezes ao ano celebra o aniversário dela. Em tese, qualquer posição que você coloca faz sentido, mas aqui eu vou colocar uma observação para vocês. Geralmente, quando a gente tem advérbios de frequência que são definidas, é mais comum no final da frase. É por isso que, por exemplo, a gente encontra a palavra everyday muito mais comum no final da frase do que no começo. Por exemplo, a palavra monthly, que é mensalmente, é muito mais habitual você colocar no final. Tá? Então, aquela questão de usar antes do verbo é uma tendência mais dos advérbios de frequência indefinida, que é o caso do às vezes, frequentemente, nunca, sempre. Esses aqui são de frequência definida. Então, está definido 2 vezes ao ano. Geralmente, esses a gente coloca no final. Tá? Soa melhor. Então, seria tipo assim, ó, The Queen celebrates her birthday twice a year. Então, a rainha celebra o aniversário dela 2 vezes ao ano, tá? Inclusive, eu até tinha colocado nos exemplos, quando a gente estava estudando sobre advérbios de frequência definida, todos os exemplos que eu coloquei, os advérbios de frequência definida estavam no final da frase. Porque é uma tendência, é mais correto assim. Tá, Raíssa? Como assim? Não entendi, Pablo. Como assim? Ou Paulo Vitor, desculpa. Paulo, estava certo pelo significado? Não entendi. No caso, você está falando pela tradução. Você pegar a tradução e tentar deduzir pela tradução, é isso? É isso? Porque, assim, nesse caso, fica igualzinho a tradução. Até se encaixa melhor. Se for isso, fica do mesmo jeito que no português. Então, a B fica assim, ó.
A B fica, eu não vou colocar todos, né? Mas você vai colocar a frase inteira e no final da frase, twice a year. 2 vezes ao ano. Ah, vamos fazer a B, eu vou fazer a C com vocês. Você fala assim, ó, we play computer games. Aí a gente tem a opção in the evening, que é a tarde, ou seja, nós jogamos jogos de computadores na tarde, tá? Esse na tarde, de novo, é uma frequência definida, ela acontece em um momento bem específico, é na tarde. Então, como é de frequência definida, é mais habitual que a gente coloque no final mesmo. Então, você tem lá a frase inteira, e você pode colocar in the evening no final. Ficaria a frase assim, ó, we play computer games in the evening. Nós jogamos jogos de computador à tarde. Isso aí, Raíssa. Então, vocês pegaram a ideia, né? Letra D, né, no caso. Ó, essa aqui, no caso, aqui vai ser essa aqui. Mudou o advérbio, tá? Já não é mais um advérbio de frequência definida. A gente tem aqui o hardly ever. Então, a gente volta para aquela regra, né? Mas a frase é assim, ó. You think about your future. Você pensa sobre o seu futuro. E aí, nessa frase, eu quero posicionar o hardly ever, que quer dizer quase nunca. Onde é que eu colocaria ele? Olha isso, Raíssa. No caso, ele é de frequência indefinida, tá? E geralmente esses advérbios de frequência definida a gente coloca antes do verbo. Então isso aí, you hardly ever think about your future. Tá boiando, Maria. Ou Maria não, a Beatriz. Você não entendeu? A ideia da questão é a seguinte, ó, você tem, na frase, você tem 3 espaços, tá? Nesses 3 espaços, você vai ter que escolher qual seria o lugar onde o advérbio de frequência se encaixa melhor. Estou desmotivado da vida, Maria diga isso não. Por exemplo, a questão ela sempre está dando entre parênteses, se você observar no final da questão, tem um parêntese. Nesse parêntese vai ter o advérbio de frequência que você vai usar. Tá? Você vai só decidir em qual parte da frase, em qual parte desses 3 tracinhos que a frase está dando, ele vai ficar melhor posicionado. Então é só a gente lembrar do conceito de advérbio de frequência definida e de indefinida. Vamos lá, vou relembrar aqui para vocês. Frequência definida é quando a gente tem a certeza de quando uma ação acontece. Por exemplo, quando eu digo assim, every day. Tipo assim, I play video games every day. Assim, I play games every day. Isso aqui é um advérbio de frequência definida. Ô, Beatriz, por que de frequência definida? Porque aqui você tem uma certeza da frequência da ação que ela acontece, da frequência com que essa ação acontece. Ela acontece todos os dias, é uma frequência definida. Diferente da seguinte frase, ó. Diferente de eu falar assim, ó. I sometimes, eu às vezes jogo games. I sometimes play games. Nesse caso, sometimes quer dizer às vezes, tá? Esse advérbio aqui a gente vai chamar de frequência indefinida, porque não está claro a frequência que essa ação acontece. Não é todo dia, toda hora, todo mês, é indefinido, é às vezes, tá? Então, qual é a lógica? Quando você encontra um advérbio de frequência definida, geralmente ele fica no final da frase. E quando você encontra um advérbio de frequência indefinida, que no caso do às vezes, ocasionalmente, usualmente, quase nunca, esses advérbios tendem a ficar antes do verbo. Tá? Então, basicamente, a questão só quer que você faça isso. Você opte pela opção onde você posiciona melhor esses advérbios. Certo, Maria e Paulo Vitor? Vocês lembram desse conteúdo? Vocês pegaram a ideia? Pronto. Então, beleza. A gente está na D. Na D, a gente olha que é um advérbio de frequência indefinida, que no caso é quase nunca. Quase nunca, como ele é de frequência indefinida, ele vai ficar antes do verbo. Então, a frase fica assim, ó, you. Onde é que está o verbo? O verbo é o verbo think, que é o verbo pensar. Então, esse hardly ever vai ficar antes do verbo pensar. Ficaria assim, ó. Vou colocar 3 pontinhos. You hardly ever think, e assim continua. Ou seja, fica no primeiro espacinho. Esse hardly ever. Pronto. Deixa eu voltar aqui na tela. Deixa eu ver aqui a hora. A sala vai até 3h55, né? Ou é 4 horas? Deixa eu ver, não sei, 3h55, deixa eu ver aqui. Pronto, é verdade, 3h55, acabou. Pessoal, não vou deixar o resto para casa, tá? A gente pode continuar a próxima aula, tá bom? Vocês ficam aí de folga em casa. Pessoal, tchau, tá bom? Se vê na próxima aula.
Bye, bye.